Doutora André, doutora Josi, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Já são quase 7h35, acho que a gente pode começar, né? Assim, eu quero de novo agradecer muito a vocês, porque, assim, vamos, aí vocês estão sempre juntos, e eu acho que informação é isso, né? Quanto mais a gente divulga, todo mundo ganha. Obrigada, e o espaço é todo de vocês aí. Depois, quem tiver dúvida, a gente abre para as dúvidas que acho que devem surgir, né? E aí a gente abre para dúvidas no final. Boa noite, pessoal. Quero agradecer ao CEP, na pessoa da Vivi, que está sempre nos provocando, e aí nós vamos, ela sempre coloca nós dois, e a gente fica numa sinuca até o último dia para resolver quem que vai apresentar. Então, a gente fez a aula junto. Vamos falar um pouco dessa doença, assim, que não é nova, né? Já é uma doença endêmica na região centro da África, na região central da África. Já houve alguns escapes para fora da África, mas nada muito importante como agora nesse surto de 2022, né? Então, esse crescimento exponencial que vem acontecendo nesses 4 meses, vem chamando a atenção da comunidade internacional, e nós, infectologistas, não só infectologistas, mas acho que todos nós, né, profissionais da saúde que ainda estamos traumatizados com a pandemia da Covid, a gente fica bem tenso, e a nossa preocupação maior é que esse número de casos, que no dia 16 de agosto já são mais de 30 mil casos no mundo, e 3.184 confirmados no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo com mais casos. Em Sergipe, nós tínhamos, no dia 16, 7 casos suspeitos. E o nosso temor é na hora em fazer a apresentação, para que o que a gente tem medo é que não haja suspeição, que não haja. Nós não vamos fazer um jogral, assim, vou só apresentar o que a gente vai falar, o André vai apresentar, a gente procurou fazer uma coisa bem prática, bem rápida, de 30 minutos, e ao final a gente tira as dúvidas. A gente vai tocar em tudo, principalmente na parte de notificação da doença, da suspeição e notificação, e aí no final a gente abre para dúvida, e vamos lá, de forma bem prática. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a apresentação. Eu vou aqui projetar os nossos slides. Não foi ainda. Cheia. Compartilhar. Fechou. Vocês estão... Tudo certo. Pessoal, a linha de monkeypox, a gente não fez aqui um grande compêndio da doença. A gente vai se ater mais ao que é que a gente precisa saber e o que a gente precisa fazer. Eu tenho que fazer aqui uma declaração desde já, que até o momento eu ainda não atendi nenhum caso confirmado de monkeypox. Nem eu, nem Josi. Nós já fizemos suspeição, tanto no Hospital Primavera quanto em outros serviços, encaminhamos para a coleta, mas a gente ainda não viu. Então, é importante declarar isso desde já. A gente não é especialista em monkeypox, mas sim em mecanismos de doença. Bom, é uma doença infecto-contagiosa que tem potencial epidêmico. Será que tem potencial epidêmico? A gente não tem certeza. É uma zoonose. Ela ainda não tem reservatório humano.
mas foi declarado como uma emergência de saúde pública de importância mundial pela Organização Mundial de Saúde. Todas essas palavras aí que estão nessa frase são relevantes porque a organização política de muitos países leva em consideração o que a Organização Mundial de Saúde fala para destinar recursos. Então, sim, foi caracterizado como emergência. É uma doença de notificação compulsória. Esse é o aspecto mais importante desse nosso encontro aqui, da nossa aula. Ela requer isolamento domiciliar dos casos suspeitos. Veja só, é caso suspeito, não precisa ser caso confirmado. A notificação, ela é dever dos profissionais em corresponsabilidade com os serviços de saúde e tem lei para isso. Se a gente não notifica uma doença de notificação compulsória, a gente pode ter problemas legais. Aqui no Brasil, foi criado um centro de operação em emergências e todas as recomendações elas estão sendo centralizadas por esse órgão aí do governo. E tem um link aí embaixo desse slide que vocês conseguem visitar diretamente a página do Centro de Operação de Emergências, que eles têm lá atualizações diárias. Esse foi um preâmbulo rapidinho sobre a doença. Ela não é uma doença nova, ela começou na década de 70. A princípio, ela foi identificada em macacos, mas é uma doença endêmica entre roedores e o reservatório natural são roedores. Então, quando a gente fala monkeypox, não é um termo exato e está acontecendo uma consulta pública no mundo para poder renomear essa doença. Então, se isso acontecer mesmo, em breve ela vai ter outro nome. Ela é causada pelo pox vírus. Vai que vai chamar Covid, pox vírus disease. Tomara que não seja Covid. Depois teve lá alguns pequenos surtos na África Central, África Oriental. Aí mais para a direita do slide, teve em 2021, teve 2 casos nos Estados Unidos, que foram de transmissão comunitária. Mas até então, era bem pouquinho. E sempre com letalidade baixa. E mesmo lá na África, onde ela é endêmica, a letalidade é bem baixa. Monkeypox, também chamado de varíola símia, ela é endêmica da África e essa foto que a gente tem aí é uma foto que circula livremente na internet, ela está exemplificada no site do CDC, que sempre teve lá. Lá na África sempre teve isso daí. As lesões se apresentam dessa forma lá. Agora, chama a atenção e causa preocupação porque ele é da mesma família, ele é semelhante ao vírus da varíola. A varíola, em relação ao monkeypox, é muito mais transmissível, muito mais grave, tem uma mortalidade super alta, tem muita morbidade e ela costumava dar sequelas permanentes na pele, com cicatrizes no passado. E ela tinha alta mortalidade porque as pústulas, elas se formavam na pele e se formavam nas vísceras também. A pessoa morria de sepse viral, de choque séptico de origem viral. São vírus semelhantes, são vírus da mesma família, e obviamente que ninguém quer se arriscar. Ainda mais que o mundo inteiro está sensibilizado pelo Covid. E eu trouxe aqui, temos o monkeypox, a varíola é o smallpox, e tem o chickenpox, que é a catapora. A catapora é outro vírus. Embora sejam lesões elementares de pele, também é outro vírus que não tem nada a ver com monkeypox e smallpox, que é da família do ortopox vírus. E por que virou emergência de saúde pública? Por que a Organização Mundial de Saúde se deu esse trabalho? Porque antes a doença existia nesses países que estão pintados. Ao longo de 3 meses, essa doença se disseminou para praticamente o mundo inteiro. E quanto mais escuro o vermelho, é maior o número de casos. E está vendo, esses países estão pintados onde já houve transmissão comunitária. Não foi caso importado. Não foi alguém que viajou. A doença está passando de pessoa para pessoa dentro do próprio país. A turma ficou preocupada, porque ela passou 200 anos só na África.
e agora ela esparramou para o mundo inteiro. E o que eu falei, eu já falei, mas por último ali, ó, e o interesse de falar que é emergência de saúde pública é porque você consegue destinar recurso e atenção ao controle da doença, inclusive com recursos financeiros excepcionais e inclusive com boa vontade dos governos e a obrigatoriedade para a transferência de tecnologia ou de vacina para poder conter a doença. Então, é uma medida administrativa que ajuda a operacionalizar tudo. Vou falar um pouquinho sobre o vírus do monkeypox, ou da família ortopox, do qual o mais importante é a varíola. A varíola, ela é muito temida, ela sempre foi muito temida. A nossa geração não conheceu a doença, mas no passado todo mundo morria de medo de varíola. Então, as autoridades, quando olham para trás, se preocupam aí com um vírus semelhante. É um vírus de DNA, é um vírus que tem alta estabilidade genética e é um vírus epiteliotrópico. E os vírus da família Pox, diferente do SARS-CoV, do coronavírus, ele tem alta estabilidade genética. Então, a gente não espera que vai ter mutação, a gente não espera que esse vírus ele rompa a barreira entre as espécies. Ele vai continuar sendo uma zoonose, o humano vai continuar sendo um hospedeiro acidental, e a gente acredita que não vai se disseminar aí para o mundo inteiro. E se causar doença, vai causar doença muito mais branda do que o Covid. Então, a gente não está diante da iminência de outra pandemia mundial. Tanto no que diz respeito à estrutura do vírus, que é diferente, quanto ao modo de transmissão, que é diferente. E esses vírus POX, realmente eles não são novidade. Eles causam muito problema em gado caprino e gado bovino, da doença que chama vacínia. Ele é muito estudado, ele é muito antigo, ele desperta muito interesse, inclusive porque ele pode ser arma biológica, então a turma já conhece esse vírus aí na intimidade e está todo mundo querendo segurar. Vou explicar aqui rapidamente qual que é o modo de transmissão e a importância desse vírus ser epiteliotrófico. Vou me demorar aqui um minutinho nesse slide. Aqui a gente tem um corte esquemático da pele, onde temos aí a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. A epiderme é o que nos separa do meio exterior. E a gente sabe que se cair bactéria ou se cair vírus em cima da pele íntegra, dificilmente ou nunca a gente vai ter doença. E de que forma que qual que é a importância do vírus POX? Ele é epiteliotrófico porque ele tem uma alta afinidade pelas proteínas da pele, Quando você tem aqui um pouquinho de vírus, esse vírus ele vai ser capturado por essa célulazinha azul aqui, que está destacado com a seta, que chama célula de Langerhans. Essa célula ela fica dentro da epiderme. É uma célula dendrítica. Ela fica muito próxima ali do meio exterior. E é uma célula que o trabalho dela é servir de sentinela, de vigia. Quando cai um bichinho aqui em cima, ela é a primeira que reconhece o bichinho, ela captura o vírus e ela corre para dentro do linfonodo para poder apresentar os antígenos e desencadear a resposta imunológica. Então, se tiver um pouquinho de vírus na superfície da pele e você tiver uma pequena abrasão, ou se você tiver ali uma coçadura, ou qualquer pequena solução de continuidade, que pode ser causada simplesmente por fricção, você vai deixar a primeira camada aqui um pouquinho menos espessa, o vírus a sua célula de Langerhans vai capturar um vírus, vai carregar lá para dentro do linfonodo, e dentro da própria célula de Langerhans ou do linfonodo ela vai se disseminar e causar a doença. Em qualquer lugar que
a célula de Langerhans passou, ela pode ir deixando pedacinhos de vírus ou cópias de vírus, e é aí que se dissemina. A respeito aí da transmissão, é uma zoonose, como eu disse. Ela acontece quando tem contato próximo, que é contato íntimo e prolongado, na pessoa com lesões, sejam elas muito evidentes ou subclínicas. Contato próximo, íntimo e prolongado com fluidos corporais, com gotículas respiratórias e por materiais contaminados. Gotícula e material é pouco importante. Contato próximo, íntimo e prolongado com lesões e ou fluidos é definitivamente a forma mais importante. É uma doença que está relacionada com o contato sexual. Por quê? Na nossa sociedade, quando você tem contato próximo, íntimo e prolongado com uma pessoa normalmente despida, isso chama sexo ou vai conduzir à atividade sexual. Então, por causa disso, a epidemiologia está muito associada a contato sexual neste surto. Uma vez que você é contaminado, que a sua célula de Langerhans pegou um vírus e correu para dentro do seu linfonodo, o período de incubação dura de 6 a 16 dias. Essa é a nossa referência. A transmissão, ela acontece desde o aparecimento dos sintomas, pode ser sintoma sistêmico, constitucional, ou a primeira lesão de pele, até o desaparecimento completo da crosta. Note bem, para varicela, que a gente está acostumado, quando está tudo em fase de crosta, libera do isolamento. Para monkeypox, enquanto houver crosta, pode haver transmissão. E uma coisa muito... Então, esse curso da doença, ele demora até 21 dias. Ou mais, até, depender de conforme for a evolução da crosta. Se tiver infecção secundária, demora mais. E uma coisa muito relevante é que animais domésticos, eles podem adquirir a doença. Então, se você entender um caso suspeito lá, e o cara está lá com alguma ferida não explicada, você indica isolamento domiciliar do cara, ele não pode se mudar para um quarto e ficar morando ali com o cachorro dele, porque senão o cachorro dele pode ser uma via de disseminação com o restante da família. Cachorro, gato, animais domésticos em geral. Esse vírus, ele pode acometer os mamíferos. E a nossa referência é esse artigo aqui, é um artigo de revisão, do dia 13, é um artigo bem curto, também tem um link aí embaixo, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, é uma ótima referência. Em relação aí à epidemiologia, mais de 95% dos casos foram identificados no sexo masculino, relacionado a contato sexual. A gente não pode dizer que é uma doença sexualmente transmissível, mas como eu disse mais cedo, o contato íntimo e prolongado, pele a pele, com pessoas despidas, normalmente a gente chama sexo. Temos também descrito aí uma gestante, pelo menos 2 crianças, pelo menos um cachorro, e o surto atual tem uma mortalidade bem menor do que 1%. A gente só teve um caso de óbito no Brasil, em um paciente imunossuprimido, e na consulta que eu fiz no dia 16, a gente já tinha quase 3.200 casos no Brasil, que coloca o Brasil como o 5º país com mais casos de monkeypox no mundo. É um bocado. Teve bastante transmissão aqui no Brasil, sabe? Quando começou lá em Portugal e na Espanha, parece que a turma ficou doente, ou ficou subclínico, todo mundo correu de volta para o Brasil, e a turma acabou disseminando aqui também, sabe? Essas são as referências, se vocês quiserem também dar uma olhada. Vou falar sobre a apresentação clínica e diagnóstico diferencial. E como eu disse para vocês, a gente ainda não viu monkeypox, a gente ainda não está habituado à lesão da monkeypox. Ele é mais ou menos um diagnóstico de exclusão, e a gente precisa estar atento a quais são as lesões possíveis,
mas precisa estar muito atento ao diagnóstico diferencial. Se você conseguir fazer um diferencial com segurança, manda o cara embora para casa. Se você estiver diante de uma lesão de pele que você não sabe o que é, cara, vai ter que pesquisar monkeypox, infelizmente. A doença se apresenta na parte inicial, que é o período prodrômico, pode ter sintomas sistêmicos ou não, pode ter febre, pode ter cefaleia, pode ter mialgia, pode ter aumento dos linfonodos ou não, mas se a pessoa tiver um período prodrômico e que depois foi seguido de lesões na pele, isso aí vai aumentar a nossa suspeição. A evolução da doença entre o aparecimento do primeiro sintoma e até a cicatrização completa da lesão, ela pode durar de 2 a 4 semanas. E aí que a gente está recomendando que o isolamento domiciliar deve começar com 21 dias, para o caso confirmado. A doença se apresenta com as 4 lesões elementares de pele possíveis: mácula, pápula, vesícula e pústula. E, por último, aparece a crosta, que é a pústula rompida. Podem ser únicas ou múltiplas. Pode vir acompanhado de dor anorretal, proctite, balanite, faringite, epiglotite e tonsilite, que normalmente estão relacionados ao contato íntimo e prolongado, e no caso não vai ser pele a pele, no caso vai ser mucosa com mucosa. E aí, a parte de epidemiologia e exposição sexual, ela torna-se bastante importante. Essas aqui são as lesões de pele de monkeypox. Aqui em cima a gente tem aqui uma mácula. Aqui a gente já tem aqui uma pequena pústula, porque o conteúdo ele já está purulento. Aqui a gente tem uma crosta. A crosta ela tem bordas irregulares, ela é profunda e as bordas são bem definidas, elas não são esmaecidas. Essa daqui é uma pústula e a gente percebe que tem um eritema ao redor, que é um pouquinho mais esmaecido, e esse aqui é um caso confirmado de monkeypox que acabou se mostrando dessa forma. Bem, a gente ainda não sabe, e a gente ainda vai aprender. Como eu disse, as lesões podem acometer também os genitais e a mucosa, porque está relacionado à fricção de pele com pele. Pode acontecer na cavidade oral, nos genitais. Pode ou não ter linfonodo. Se tiver linfonodo, suspeita. Se não tiver linfonodo, ainda pode ser. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho de diagnóstico diferencial. Temos 5 diagnósticos diferenciais principais para essas lesões de pele. E como eu disse, elas vão ser muito úteis, porque se você faz o diagnóstico diferencial com segurança, bora para casa, caso encerrado. Se não fez, tem que pesquisar e encaminhar o paciente. A exceção de monkeypox, vou falar um pouquinho de varicela e herpes zoster. Varicela. Você vai olhar o paciente, ele vai ter mácula, pápula, vesícula e crosta ao mesmo tempo. Muitas lesões em tempos de evolução diferentes ao mesmo tempo e disseminadas pelo corpo inteiro. Quando a gente olha uma criança com catapora, a gente não precisa fazer o diagnóstico diferencial de monkeypox, desde que a criança tenha a apresentação típica e você observa que pegou o corpo inteiro. A catapora ela começa de fora para dentro. E o herpes zoster também é mais tranquilo porque acompanha um metâmero. Se você vê lá que tem lá uma faixa, ou que você tem algum metâmero que justifica, se você tem lesão que não ultrapassa a linha média, herpes zoster, caso encerrado. O paciente vai para casa e não precisa testar. Herpes simples. Herpes simples é eritema seguido de vesículas que começam com conteúdo claro e depois ela fica cinza. Não chega a ser um conteúdo purulento. E cujo o tempo de instalação é muito rápido. A pessoa sente parestesia, 2 dias depois tem vesículas.
Se você estiver seguro de que é herpes simples, especialmente aí o herpes solar, que aparece na boca, no lábio, não precisa fazer diagnóstico diferencial de monkeypox, manda o cara para casa. Se for lesão em genitais, aí fica mais difícil. Não vai ser surpresa, não vai ser novidade a gente mandar herpes genital para fazer diagnóstico de monkeypox. Por quê? Por enquanto está na definição de caso. Impetigo. Impetigo também forma crosta, mácula, pápula, vesícula e a crosta melicérica, que acontece em criança. E veja que são lesões maiores, irregulares, com bastante eritema ao redor. Quando você vê a criança com aquela casquinha amarela, é impetigo. Não precisa fazer diagnóstico diferencial de monkeypox. Sífilis. Aqui é um caso de sífilis secundária. São fotos antigas, quando a turma ainda tinha sífilis secundária. E a sífilis primária, que vai ser o mais importante para a gente. Essa foto aí no canto inferior direito é um cancro duro. O que é que a gente tem aí de muito relevante? Chega o paciente com uma lesão, a lesão única, o cancro duro é a lesão única, com edema, mas indolor. Você vê o cara com a pereba no pinto e for indolor, você pode caracterizar como cancro duro, porque as lesões de monkeypox são muito dolorosas. Aí não precisa fazer diferencial de monkeypox. Agora, se tiver mais de uma, já precisa encaminhar o cara para o fluxo do monkeypox. E o molusco contagioso, que costuma dar em criança, que também tem aí uma apresentação bem típica, mas também não vai ser surpresa se a gente encaminhar molusco para fazer diagnóstico diferencial de monkeypox. Costuma acontecer em criança pequena, em paciente imunossuprimido, especialmente a turma do HIV. Esse aí vai ser um pouco mais difícil. Bom, falamos aí dos 5 diferenciais. Eu me demorei mais neles até do que em monkeypox. Por quê? Se você tem segurança, para casa. Se não tiver segurança, precisa pesquisar. E o tratamento para monkeypox? O tratamento é sintomático, para alívio de sintomas, controle de dor. Você precisa fazer a vigilância de infecção secundária. Se tiver, por acaso, acometendo a face, você precisa proteger a córnea com alguma solução lubrificante. A Organização Mundial de Saúde propôs, e o CDC já incorporou, os critérios de internação, que é a presença de mais de 100 lesões, sepse por bacteremia secundária, diminuição da acuidade visual ou necessidade de controle de dor com medicamento endovenoso. E quais são as complicações que podem acontecer como uma doença viral? Pneumonite, encefalite, uveíte e, na recuperação, cicatrizes, que podem prejudicar a função. O tratamento medicamentoso específico é um remedinho que chama tecovirimat. Esse remédio existe e foi desenvolvido para tratamento de varíola no caso de guerra biológica. Então, os Estados Unidos estavam com esse remédio meio escondido lá. Ele chama Tepox. Ele está disponível via endovenose via oral. A turma está liberando um pouco dele, não se sabe quanto que tem no mundo. Não foi aprovado pela Anvisa, não está disponível no Brasil. O ministro da Saúde disse que vai trazer. Esse anúncio foi dia 1º de agosto. A via oficial, realmente, dessa informação foi via Twitter. E a gente ainda não tem documentos oficiais sobre isso daí, só essa declaração de intenção. E vai ser utilizado no caso grave, o caso que tiver indicação de internação, que são essas coisas que a gente viu aqui. Sobre os exames diagnósticos. Você vai fazer diagnóstico através de RT-PCR. Não tem outro exame para identificar monkeypox que não seja o PCR. Não tem teste rápido, não tem sorologia. A sorologia ela até pode ser realizada, dosagem de IgG e IgM.
mas a gente não tem um insumo ainda no Brasil, ainda não está disponível, e a gente sabe que demora. Para IgG e IgM mudar, demora. É para fazer PCR mesmo. E depois do Covid, cara, toda cidade tem PCR agora, então não tem muita dificuldade. No momento, os testes eles estão centralizados em apenas 5 centros no Brasil, mas em breve o primer do PCR ele vai ser disponibilizado para o LACEN de todas as capitais de estado. Aí vai ter aqui em Aracaju também. No momento ele vai para fora, ele vai para o Evandro Chagas no Rio. Fiocruz. O Sergipe vai para Fiocruz, no Evandro Chagas. E a turma faz lá e a gente pega o resultado que é legal. O que é que eu trouxe aqui como aí uma curiosidade, como uma coisa aí que vai acontecer no futuro? O PCR LAMP. Esse negócio aí de LAMP é mediado por loop, por loop. Ele é um teste isotérmico. Eu deixei uma referência aí mostrando como é que funciona esse teste aí, porque é um PCR mais fácil de fazer. E eu acredito que agora que a gente tem biologia molecular disponível aí para todo mundo, quando a gente parar de fazer teste de Covid, a gente vai aproveitar os exames de PCR para fazer de outras coisas, né? Inclusive para diagnosticar infecção por bactéria. E eu acho que a evolução do PCR vai ser esse LAMP aqui. Se alguém quiser dar uma olhada, eu deixei a referência aí completa, porque ele é bem fácil de fazer. Eu acho que vai ser o grande passo aí para o futuro do diagnóstico de antígenos de maneira geral. E para o nosso teste de PCR convencional, que é o RT-PCR, que é o que está valendo, é o que está todo mundo usando. Como que é o método de coleta? Você tem que usar um swab de rayon, você vai recolher o fluido das lesões úmidas ou um fragmento de tecido de crosta, daquelas lesões que estiverem mais antigas. Você vai cavucar lá 2 lesões, vai colocar dentro de um frasco estéril seco, que é o frasco tipo Falcon, é esse frasquinho aí que está no desenho. Você não precisa acrescentar nenhum líquido, nenhum conservante, você só vai armazenar ele na geladeira comum. Os vírus POX, de maneira geral, eles sobrevivem durante bastante tempo. O mais relevante de tudo é não há meio de conserva. Não tem nenhum conservante. Se você colocar no conservante, você perde o exame. Então, é no vidrinho seco mesmo. Por enquanto, isso não é tão relevante para todo mundo, porque a testagem e a coleta está sendo centralizada lá no CTA. Eu já vou falar em seguida. É só a prefeitura que está colhendo. Nenhum laboratório da cidade e nenhum laboratório de apoio, pelo menos que é do meu conhecimento, não está realizando esse exame ainda. É apenas os LACENs. Vou falar um pouquinho da vacina. A vacina ainda não está disponível para todo mundo. Essa vacina ela só é produzida em uma cidadezinha no mundo inteiro, que fica lá na Dinamarca. Eles trabalham bastante com o vírus da vacínia, que é a zoonose de bovino caprino. Essa vacina que eles têm lá não estava nem embalada em frascos, tinha um tanto lá guardado. Aí tiveram que sair correndo para reabrir a fábrica e poder fracionar a vacina que eles tinham lá. A vacina é de vírus vivo atenuado, então quando você aplica, você pode ter, quando você administra, você pode ter replicação viral. Essa vacina, ela chega nos Estados Unidos como Jynneos, na Europa chega como Invanex. Lá na Europa já está ocorrendo imunização em alguns lugares da Espanha. Eles estão elegendo profissionais de saúde e são 2 doses com intervalo de 30 dias. E uma vez imunizado para pox vírus, teoricamente igual a varíola, você não pega nunca mais. Nos Estados Unidos, eles têm outra vacina, que é uma vacina que dá mais problema. Ela é mais imunogênica, está relacionada a mais sintomas sistêmicos, ela é mais pesada para quem toma. Eles ainda estão vendo se vão usar,
mas existe essa alternativa aí, só que vacina boa mesmo é só essa que vem da Dinamarca no momento. Mas eu penso que não vai ter vacinação em massa, não. Não tem motivo para sair vacinando todo mundo para monkeypox. Pelo menos no momento, não tem motivo nenhum. E a turma fala que quem tomou vacina para varíola vai estar imunizado para monkeypox. Aí deve ser só a turma mais antiga que lembra disso aí, que a vacina de varíola era aplicada com uma pistola de pressão. Aí na nossa geração já não tem mais ninguém que lembra. Eu acho que no Hospital Primavera é só o Dr. Albérico que lembra. Eu acho que mais ninguém. Mas a turma, tipo, encostava uma pistola no seu braço, o cara apertava um pedal assim no chão e mandava as vacinas para dentro do seu corpo. Foi assim que erradicou a varíola do mundo. Como medida de prevenção, quando você estiver dentro do hospital, quando você for atender algum paciente que chega com pereba, e você dá aquela olhada na pereba, você não identificou de pronto. Quando você for iniciar o atendimento desse cara, você pede licença, ele está sentado na sua frente, você fala, ó, me dá licença que eu vou examinar as suas feridas e vou aqui me preparar. Aí você vai vestir o avental, a máscara, o óculos, o gorro e a luva. Você vai colocar a barreira máxima, que é a precaução de contato, para poder se proteger. Embora o risco não seja assim absurdamente alto, você vai se proteger. E por enquanto, existe a recomendação de usar a precaução para gotícula quando for atender o paciente com monkeypox também. Então, a gente vai vestir a mesma paramentação que a gente usava para o Covid. Infelizmente, já está todo mundo treinado já. O paciente vai entrar na sua sala, obviamente, você não sabe o que ele tem. Quando você vê que é pereba, você pede licença, se paramenta e volta para fazer o atendimento dele. E lembrando aí que a higienização das mãos é importante para se proteger de tudo, inclusive de monkeypox. E essas partes da mão aí que estão pintadas em vermelho são as partes que normalmente a gente esquece de higienizar com frequência. Direitinho, né? Bem, falei um pouco aí sobre o vírus, sobre a epidemiologia, sobre a forma de transmissão, sobre os diagnósticos diferenciais. Disse que não tem tratamento, disse que a vacina ainda não chegou, já disse que a gente precisa se proteger quando for atender alguém. Aí vocês vão me perguntar, beleza, o que é que eu tenho que fazer? Eu sou profissional de saúde, o que eu tenho que fazer? Esse é o slide que, se vocês quiserem tirar foto, é o slide que eu acho que vai ser útil para vocês. Quando identificar o caso suspeito, vê que vai atender pereba, se protege. Veste avental, máscara, óculos, gorro e luva e faz o diagnóstico diferencial. Se você ficou seguro com o seu diferencial, manda o paciente para casa. Se você não ficou seguro com o seu diferencial, você vai precisar suspeitar de monkeypox e vai notificar o caso pelo link da vigilância epidemiológica do município, que é esse link que está aqui. Se você clicar aqui, você já vai direto para o... Essa aula eu vou compartilhar nos grupos, viu, pessoal? Esse link aqui foi compartilhado com a turma da urgência do Hospital Primavera. Você clica aqui, ele vai te conduzir online, em tempo real, é um formulário do Google Forms, para poder avisar a vigilância epidemiológica que você teve um caso suspeito. Ele vai pedir o CNES. CNES, para quem não sabe, chama Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. É bem fácil de consultar o CNES do seu serviço de saúde, é só fazer uma busca na internet. O do Primavera é esse número aqui. Beleza, você viu o cara, tem pereba, vestiu a roupa, examinou o cara, é suspeito. Entra ali no seu computador, faz a notificação do caso, volta para o paciente, indica e orienta o isolamento domiciliar, faz para ele um atestado de isolamento domiciliar de 7 dias. O CID que você vai usar é o CID B04, também é fácil de achar na internet, é monkeypox. Lá no CID está escrito monkeypox. E você vai orientar o paciente que ele vai ficar na casa dele, aguardando o contato da vigilância epidemiológica para ele poder ir lá colher o exame dele. Se o PCR vier positivo,
ele fica em isolamento domiciliar até as lesões desaparecerem. Se vier negativo, afasta-se monkeypox e o cara retoma a vida normal dele. Esse aqui é certinho o texto que está escrito na nota técnica, que é a nota técnica número 9, aqui da Prefeitura de Aracaju. Se for caso suspeito, deve ser encaminhado para a coleta de exames no Centro de Atendimento Triagem à Síndrome Gripal, que fica lá na Coroa do Meio, das 7 às 18, das 7 às 13. Eles vão ligar a partir da sua notificação. Vigilância epidemiológica liga para o paciente e marca a hora. O cara vai lá e colhe o exame dele. Vai para o LACEN e, quando ficar pronto, a vigilância epidemiológica comunica ao paciente também. Então, o que é que pode acontecer para a gente por último? O paciente voltar lá no hospital e falar, ó, fui atendido aqui, meu caso foi confirmado e eu preciso renovar o meu atestado. Beleza, você se protege, atende o cara, dá um atestado de 21 dias e o cara vai embora para casa dele. Fechou as lesões, vida normal. E quando o cara vai embora da sua sala, você pega aquele borrifador de álcool ou do saneante padronizado que tem no seu consultório e passe ali na mesa que você utiliza e você mesmo pode passar na cadeira que o paciente sentou, depois que ele sair, claro, né? Ou chamar o nosso auxiliar de serviços gerais para poder dar ali uma geralzinha no consultório. Não é necessário limpeza terminal. Não é necessário, é só passar ali um paninho. Quando você entra no formulário, quando você clica no formulário, ele vai te dar a definição de caso. Caso suspeito, caso confirmado, caso descartado, caso provável. E aqui, essa informação, ela está bem disponível para você encontrar, mas eu fiz aqui um resumo do que a nota técnica diz para nós. Ponto de partida, se está diante de um paciente com pereba. Fez um diagnóstico diferencial, você está diante de uma pereba não explicada. É igual a caso suspeito. O que é pereba? Lesão profunda e bem circunscrita, com imbricação central, evolução sequencial. A maioria das lesões começa com mácula, depois a maioria delas evolui para pápula juntas, depois para vesícula juntas, depois para pústula juntas e depois para crosta juntas. Diferente da varicela, que os 4, 5 estágios convivem ao mesmo tempo. Então, pereba não explicada, caso suspeito. Notifica e manda para o CTA. Se for um caso suspeito, que tem pereba não explicada, e que tem uma história de contato suspeito em até 21 dias antes do aparecimento dos sintomas, já se torna caso provável. O que é contato suspeito? É contato íntimo e prolongado, inclusive contato sexual, com pessoas desconhecidas. Então, se você tiver pereba não explicada e tiver uma história recente de contato sexual com um desconhecido, já vira caso provável. Vai para o CTA para fazer o teste dele. Se tiver pereba com PCR positivo, é caso confirmado. E se tiver uma pereba bem explicada, não é suspeito, manda embora para casa. É só isso daí, só. Para você confirmar, você tem que ter 3P. Pereba, contato sexual suspeito e PCR positivo, 3P. Depois, aqui estou mostrando para vocês o que acontece quando a gente clica no link. Vai aparecer lá essa página, que é a ficha de notificação para o Monkeypox. Está tudo bem escritinho lá, o que é caso suspeito, o que é caso provável e tudo mais. Ele pede o seu e-mail, qual que é o estado de notificação, qual que é o município, a data da notificação, a unidade de saúde notificadora, o código CNES. E aí, pessoal, se você não souber o código do seu estabelecimento de saúde, cara, bota 40 aí e segue com a notificação, porque o importante é a turma saber dados do paciente, muito mais do que saber o CNES do seu local. E quando você clica aqui em próxima,
Ele vai pedir dados do paciente, vai pedir o nome, vai pedir a data de nascimento, vai pedir mais ou menos quais são os sintomas e vai pedir o telefone do cara. Aí você bate em encerrar, enviar formulário, pronto, a notificação já está feita. Quem vai seguir com a investigação e orientação do paciente é a vigilância epidemiológica, está tudo certo. E o que é que você vai orientar o cara para casa? Para casa, você vai orientar o cara. Fique em casa, higienize suas mãos. Caso tiver contato, não divida essa lente com outras pessoas. Cuidado com a sua roupa suja. Não saia de casa. Não tenha contato com amigos e familiares. Não faça nenhuma atividade que tenha contato íntimo. Não compartilhe itens. Por exemplo, roupa de cama, toalha, pano de prato. Limpe e desinfete rotineiramente os lugares onde você está usando. Use máscara cirúrgica bem ajustada. Evite depilar áreas do corpo. Use um banheiro separado. Se você estiver usando o banheiro separado, é você mesmo que deve limpar o seu banheiro. A roupa suja não deve ser sacudida. A roupa de cama pode ser lavada em uma máquina de forma habitual, com o sabão em pó que a gente está utilizando. Pratos e talheres não devem ser compartilhados. E pessoas com monkeypox devem evitar o contato próximo com animais, especialmente os mamíferos e os animais de casa. Resumindo tudo isso daí, é aquilo que a gente falava com o Covid. Se você tiver com monkeypox, isolamento domiciliar, e você não deve compartilhar cama, mesa e banho. Pronto. Esse é o resumo de tudo isso daí. Não compartilhe cama, mesa e banho, se você puder, claro. Mas, para você lembrar de tudo, é cama, mesa e banho. Beleza. E para quem não é profissional de saúde, qual que é a recomendação? O que é que você tem que saber? Cara, primeira coisa, fique esperto. Se surgirem peredas na sua pele, você deve procurar o atendimento médico. Só que mais importante até do que isso, tão importante quanto isso, é conhecer o risco de transmissão e a gente saber como é que a gente está vivendo e onde é que a gente está pisando. Qual que é o maior risco de transmissão? Contato íntimo e prolongado, pele a pele, com pessoas desconhecidas ou que estão com lesão. Esse é o maior risco na nossa sociedade, conhecido como sexo, normalmente. O que tem risco aumentado? Beijar, ficar agarradinho, dançar numa festa em ambiente fechado com muitas pessoas sem camisa ou não completamente vestidas. Repito, não é uma doença de transmissão sexual, mas o risco aumentado é o preâmbulo do sexo. Risco intermediário: compartilhar bebidas, talheres e utensílios, compartilhar a cama, toalha e itens de higiene, dançar em uma festa com gente completamente vestida. Esse daqui é o que a maioria das pessoas normais faz. Risco intermediário, cara, é um risco muito pequeno, já é muito pequeno, do ponto de vista epidemiológico, assim, é tranquilo. E baixo risco. Baixo risco é a nossa vida normal. Dançar numa festa com gente vestida, ambiente de trabalho, experimentar roupa, encostar na maçaneta, viajar de avião ou ônibus, isso aqui é relevante, porque como a gente senta naquelas poltronas, e as poltronas normalmente estão tudo suja, tudo sujona, cara, se você tiver vestido, não tem risco. Piscina, banheiro, rio, mar, cachoeira, praia, isso aí não tem problema, a não ser que você tenha contato, pele a pele. Ao usar banheiro público, não tem problema. Mercado, bar, academia, também não tem problema. Como é que o risco vai começar a aumentar? Cara, vida normal não tem risco. O risco começa a aumentar a partir do momento que você vai na boate à noite ou quando você sai da boate à noite e acaba indo para um motel. Basicamente é isso daí. Repito, não é exclusivamente sexual, mas é uma via de transmissão muito importante e faz parte da epidemiologia, a gente tem que ficar atento por isso aí. Então pronto, pessoal, terminei aqui a apresentação, demorei um pouquinho mais do que eu queria, já vou parar de compartilhar aqui para ver se vocês têm dúvidas sobre essas coisas que a gente falou até agora.
Boa noite, Herreria. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela extrema didática utilizada. Não sei se foi compartilhado por todo mundo, mas foi muito tranquilo de seguir, né? Assim, já foi atacando todas as dúvidas possíveis. O que eu queria falar aqui é mais um pedido mesmo, porque a gente tem lá nos textos padrões da instituição orientações para dengue tipo B, orientações para dengue tipo C, orientações para Covid. Você poderia criar lá um textinho padrão, orientações para alta de casos suspeitos de chicken, ou no caso de monkeypox? Perfeito. Ajudaria bastante para a gente. Combinado, combinado. Vai na evolução, aperta F10, escolhe lá protocolos, alta monkeypox. Perfeito. É só colocar lá, eu já até tinha escrito, doutor Silas. É só colocar lá, que a gente vai fazer igual fez no Covid. Herreria, eu sei que todo paciente vai perguntar para mim, só para deixar claro. Pode lavar roupa na máquina, que o sabão em pó é o suficiente para matar, né? Exatamente. Igual o Covid. Né? Pode, mas a roupa só dele, né? Eu entendi. É só dele, né? O que a turma fala? Assim? Separado, só a dele, beleza, tá pronto, né? E uma vez que usou o sabão em pó vai desnaturar o vírus inteiro, acabou, não precisa nem passar no ferro quente para matar os negócios, não. Que mata é o sabão. Eu tinha lido isso, né? Fiquei na dúvida, porque a leitura foi meio abstrata, sabe? Falava mais ou menos, mas eu não ficou meio em clara. E você falou hoje, eu queria só ter certeza, entendeu? Qual que é a grande observação que todo mundo faz? Em alguns países, em algumas regiões, a turma tem o costume de pegar um lençol e chacoalhar o lençol no sol, sabe? Você pega o lençol assim e fica chacoalhando para tomar um vento para abanar. Quando faz isso, você pode produzir gotículas, ou eventualmente até aerosol. Pode ser uma via de transmissão. Isso dentro do hospital não tem problema nenhum, mas não pode ficar... Tem até um nome, sabe, esse negócio de abanar em algumas regiões do Brasil. É a única recomendação, é o único cuidado que precisa ter. Assim. Deixa eu ler aqui uma do chat. O André Veiga está dando parabéns e ele gostaria que voltasse a explicar a diferença entre relacionada a contato sexual versus infecção sexualmente transmissível, devido a toda a problemática que já aconteceu na década de 80 com o HIV em relação a homossexuais. Então, essa é um grande problema que a OMS está tentando discutir, fazendo com que as pessoas falem do contato sexual, mas que de uma forma que não estigmatize, como foi com HIV, que as pessoas, porque já está gerando, né? Já tem um preconceito, um estigma aí, porque realmente foi muito relacionado a homens que fazem sexo com homens nesse surto de 2022. Mas é isso aí exatamente que você colocou, Veiga. É relacionado ao contato por causa do contato pele a pele, aquilo que o André colocou, que contato íntimo e prolongado, normalmente com pessoas despidas é contato sexual, mas não pode ser colocado como infecção sexualmente transmissível, porque existem outras formas de contágio, e não é relacionado ao sexo por esperma, por fluido vaginal, isso ainda está em estudo, se tem o vírus no esperma, em fluidos vaginais. Então, não é diferente, por exemplo, do HIV, que já está bem esclarecido. O contato sexual aí entra por causa do contato. É bem isso que você falou. É relacionado ao contato, e aí o sexual é o íntimo e prolongado, mas não é uma infecção sexualmente transmissível. E a gente precisa também, não sei como, isso vai ser uma problemática séria, porque a gente não pode desvincular, mas a gente tem que não alimentar o estigma e o preconceito, né? Justo. Mas então, Josi, tudo que eu leio é de homem com homem. E mulher com mulher? Aquilo que André colocou é aquilo lá, 95% dos casos foi em homem que faz sexo com homem e muito genital, muita lesão em genital.
Aí você tem gestante, que passou, tem transmissão já comprovada transplacentária, tem transmissão para criança, que foi uma que pegou no parto, se eu não me engano, aí transmissão em cachorro, mas no final das contas, a maioria dos casos, 90 e tantos %, com contato sexual, mas não dá para dizer que é IST, porque não é pelo sexo propriamente dito, né? Não é nos fluidos sexuais, digamos assim, é pelo contato. Então, complicou para nós. Entendeu, Veiga? Mas então, a pergunta é, por que homem com homem, não mulher com mulher? Então, isso aí eu vi numa aula, eu vou tocar esse assunto baseado em informações que a gente recebe, que realmente existem. Normalmente, os homens que fazem sexo com homens se envolvem em sessões prolongadas de sexo em que existem vários participantes. Então, essas sessões prolongadas, elas acabam se tornando um veículo importante de disseminação. Porque, além do sexo propriamente dito, existe o contato íntimo e prolongado, pele a pele, com fricção. E é um fenômeno social. Mas a gente não pode dizer que é uma doença exclusiva de homem que faz sexo com homem. Essa é a grande preocupação. Porque mulheres podem ter também, porque elas podem ter contato íntimo e prolongado também, e a gente não pode deixar de suspeitar só porque é sexo feminino. Infelizmente, existe aí essa... Você falou o que eu sempre penso. Isso mesmo. Exatamente. Os primeiros casos foram muito relacionados a festas de swing, né? Então, até está no capítulo lá da OMS para evitar essas festas não, né? Esses encontros de sexo com múltiplos parceiros. E aí é isso aí que entra, que normalmente é homem com sexo com homem. As mulheres acabam frequentando menos, mas tem casos de mulheres sim. O que mais? Mais alguma coisa? Não tem mais pergunta aqui. Olha, Madeleine está assistindo. Oi, chefe, boa noite. É um prazer tê-la por aqui. Aqui, se houver apenas uma lesão, já levando em conta a possibilidade de foliculite ou de existir outras lesões não percebidas, continuamos considerando o diagnóstico, continuamos considerando o diagnóstico. Inclusive, tem muitos casos de uma lesão apenas. Tem até caso descrito que não tem lesão visível, tem lesão intrarreto, enfim. Então, se você, na dúvida, é assim, se você ficou na dúvida, notifique. Porque a prefeitura, você fez aquela triagem e a prefeitura, a vigilância vai atrás desses casos também. Às vezes até eles descartam. Aí a culpa não é sua, e o problema é dele. Mas na dúvida, faça a notificação, porque eles vão atrás do caso. Às vezes até nem colhe o exame. Sabe? Isso, eles fazem, eles retiram, né? Mas é aquilo que a gente falou no começo, Victor. Se você estiver muito seguro daquele diagnóstico, você fala, cara, isso aqui é uma foliculite, porque é uma lesão única, tem um pelo aqui no meio, no centro da lesão tem um pelo, e que tem pus ao redor, e que está feio, porque tem aqui um pouquinho de erisipela, pode ter até celulite relacionada. Isso aqui você vai caracterizar como foliculite, celulite, erisipela e despachar o cara. Agora, na dúvida, cara, você ficou na dúvida, não está seguro do diagnóstico de foliculite, especialmente se o cara tiver um pouco de epidemiologia, na dúvida, no momento, é para a gente encaminhar para todo mundo aprender. Exato. E, alguém falou aí? Alô, então, e assim, logo quando surgiu, eu fui ler alguma coisa e aquelas, entre aspas, dicas que deram em relação
a diagnóstico diferencial, de geralmente começar no rosto e depois disseminar para o resto do corpo, e a questão das fases, né? Das lesões em fases diferentes, acometerem em tempos diferentes, isso aí é válido? É porque só para ajudar no diagnóstico diferencial. Ó, Silas, isso aí as informações são conflitantes ainda, sabe? Tem gente que diz que as 4 lesões elementares podem coexistir. Agora, a maioria das referências falam que as lesões elas vão evoluindo em fases semelhantes. Tudo mácula, tudo pápula, tudo vesícula, e que ele não tem essa coisa de começar na face, esparramar para fora, ou começar na periferia e vir para dentro. Para monkeypox não tem isso daí, não. Esse conflito tá aparecendo porque a monkeypox clássica, como a gente já tinha lido por aí, que existia antes do surto de 2022, era isso aí. As lesões todas juntas, mais em face e membros, todas em mácula, depois pápula, depois vesícula, depois púrpura. Nesse surto de 2022, tem aparecido de forma diferente. Primeiro que não é principalmente em face, não começa na face, a maioria nem é lesão em face, é tudo genital. É mais em genital, e às vezes é uma lesão só, que também não é característico da monkeypox clássica. Então, essas informações estão conflitantes porque a doença parece que mudou nesse surto, entendeu? Mas o clássico era mácula todo mundo, depois pápula todo mundo, mais em face e mãos e tronco, que ia descendo. E agora não está bem assim, está no meio, né? Então é verdade peronomútil, né? Porque realmente era assim, mas nesse momento não está mais assim. Aí a gente já começa a pensar, será que não mudou alguma coisa no vírus ou se é influência do novo tipo de contaminação, que antigamente era só hospedeiro humano, né? Agora talvez esteja aparecendo mais em mucosa porque está sendo o meio de contaminação, né? A gente começa a levantar as hipóteses aí. Mas beleza, então já ficou mais claro para mim, porque no começo acho que eu devo ter lido mais isso porque era o que se conhecia de antigamente mesmo. Valeu. O que nós não sabemos. Assim, mas o que se espera do pox vírus é que ele não mude. Não mude. E como já tem essa experiência aí de muitas décadas na África, e o vírus nunca mudou, a gente espera que não muda, não. Mas fique esperto, né? Canja de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Então, pronto, pessoal. Assim, como já deu uma só linha... um resumo, assim, por que já está se falando em epidemia, tem um potencial pandêmico, e por que a gente fica mais tranquilo, né? Porque a transmissão é mais por contato do que respiratório, muito. Porque já há vacina e já há antiviral, por causa da varíola, então a gente já tem tecnologia, a gente só tem que trazer de volta, né? Porque a letalidade é muito menor. É isso aí. Resumindo, a tranquilidade. Pô, se voltar aquelas vacinas com pistola de pressão, vai ser muito divertido, gente. Vai ser divertido demais aquilo lá. Você acredita que eu vou denunciar a minha idade, mas assim, eu lembro quando estava no antigo primário, né? Acho que é a 3ª série ou 4ª série, provavelmente. Eu lembro que lá no Graco, na escola, teve uma vacinação com uma pistola dessa, velho. Eu lembro que foi depois da educação física, todo mundo fazia filinha e tome pistolada. Capaz de eu ter sido imunizado, hein? Você resiste isso aí, velho. Pronto, Silas foi vacinado também, galera. Não é só albérico, não. Pessoal, então, como a gente já deu aí nosso tempo, quero deixar vocês descansarem também. Eu agradeço a todos a presença. Eu vou compartilhar a aula toda, porque tem os links no nosso grupo, que é o grupo de infecto hospitalista. Vou compartilhar com o Cabral, para ele colocar lá com a turma da emergência,
Se alguém também quiser aula, pessoal, e não estiver nos grupos do Primavera, me manda uma mensagem no privado aí do WhatsApp, que eu também compartilho com vocês, sem problema. E agradeço a todos aí pela presença. Agradecemos, né? Obrigada, pessoal, pela presença e pelo apoio. Obrigado, Vivi, Tamo junto. pelo CEP, e boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.